Amém, irmãos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. E nós vamos hoje aprender algumas lições importantes para as nossas vidas. E vamos meditar neste texto, que vai em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo de número 33. E eu vou ler apenas alguns versículos e depois nós vamos discorrer acerca deste texto. Amém? Versículo 22 diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava o povo embora. Amém? Versículo de número 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Amém? Vamos meditar então na palavra do Senhor. A primeira lição que nós precisamos aprender de acordo com este texto é que nós precisamos tirar um tempo a sós com Deus. E o próprio Jesus, ele nos ensina isso, né? Jesus, a Bíblia diz lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 35, nós vamos ouvir agora esta leitura. Este texto diz que Jesus, ele se levantou pela madrugada, quando ainda estava escuro, e foi para um lugar deserto, né, orar. E o texto nos faz compreender que Jesus estava sozinho, não estava acompanhado com os seus discípulos. Vamos conferir Marcos capítulo 1, versículo de número 35. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Então, queridos, o próprio Jesus, ele compreendia que ele precisava ter um tempo sozinho com o Pai, né? Apesar de que Jesus, ele quase não conseguia ficar só, mas nós encontramos alguns textos que nos mostram Jesus em um lugar sozinho, buscando a presença do Pai. E nós, irmãos, precisamos ter esse tempo a sós com Deus. Ainda que nós tenhamos aquele tempo onde nós estamos congregando, né? Você que congrega em um templo, ou você que congrega em uma casa com os irmãos, mas é necessário, além deste tempo que nós temos em coletivo, é necessário nós termos também um tempo sozinho com o Senhor, porque é importante, nesse tempo sozinho com Deus, nós temos a oportunidade de abrir os nossos corações, falar com o Senhor. É claro que o Senhor conhece as nossas necessidades, é claro que Ele sabe do que nós necessitamos. No entanto, o próprio Jesus, Ele nos ensinou como orar, e quando Ele nos ensinou como devemos orar, entra exatamente essa questão de um tempo sozinho com o Senhor. Vamos conferir isso em Mateus capítulo de número 6, versículos 5 e 6. Vamos conferir o que o texto nos diz. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Então, irmãos, nós estamos vendo aí Jesus nos instruindo
a termos um tempo sozinho com Deus, no nosso secreto com Deus, né? Porque quando nós estamos orando a sós com o Senhor, nós podemos abrir o nosso coração, né? Porque infelizmente, irmãos, nem todas as pessoas conseguem compreender que todos nós somos passíveis de erros, né? Que nós não somos infalíveis. E no nosso tempo sozinho com Deus, nós abrimos os nossos corações e confessamos até mesmo algumas falhas que eventualmente temos cometido, e o Senhor nos traz o seu perdão, nos traz a sua graça. Em Mateus capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele foi para um lugar deserto. Quando Jesus ouviu falar o que tinha acontecido com João Batista, diz a Bíblia que Jesus ele foi para um lugar deserto. E eu acredito que Jesus estava neste lugar exatamente ali para orar, para buscar a face do Senhor, para buscar a presença de Deus. Então é importante nós tirarmos o nosso tempo com Deus, nós tirarmos o nosso momento de meditação. E esse tempo é você quem vai determinar o horário de acordo com aquilo que você, né, a sua disponibilidade. Não quero dizer com isso, irmãos, que a gente vai dar migalhas para o Senhor Jesus, né, do nosso tempo. Mas existem pessoas que trabalham cedo, não têm condições de se levantar de manhã cedo para orar, para buscar o Senhor, mas de repente tem um tempo durante o dia. Então é importante você não deixar o seu tempo, né, o seu dia passar em branco sem que você tenha tirado esse tempo sozinho com Deus. Eu tive experiências maravilhosas com relação a esse assunto, né? Eu congreguei em uma igreja muitos anos, e eu tive o privilégio de fazer um seminário através desta igreja, onde nós aprendemos, nos disciplinamos a tirar o nosso tempo sozinho com Deus, né? Eu particularmente, eu prefiro tirar esse tempo pela manhã, de preferência pela madrugada. Por quê? Porque é um tempo onde tem o silêncio, né? E é muito favorável, especialmente para mim, que tenho dificuldade de me concentrar, né, quando estou em meio a barulhos. Então, esse é um tempo que eu me disciplinei a tirar com o Senhor. Mas você precisa, né? Todos nós precisamos ter o nosso tempo com Deus, né? O próprio Jesus nos ensinou aí em Mateus, na leitura que fizemos no capítulo 6, nos versículos 5 e 6, inclusive Jesus diz que os fariseus, eles costumavam orar nas praças, em pé, né, em público, para que as pessoas vissem que eles estavam orando. E Jesus disse: tu, porém, né, entra no teu quarto, né, fecha a tua porta e o Senhor vai te ouvir, o Senhor está ali contigo, né? Inclusive lá em Mateus capítulo de número 18, não me lembro agora, me fugiu agora a referência, mas Jesus disse o seguinte, né, aonde estiver dois ou mais reunidos, né, no nome dele, ele se faz presente. Ou seja, há uma promessa do Senhor, né, que aonde estiver dois servos dele ou mais, né, ele está presente. Mas também Jesus disse que é importante nós termos esse tempo sozinho com o Senhor, né? E o próprio Jesus nos ensinou acerca deste assunto. Então, irmãos, que nós possamos tirar esse tempo para que nós possamos estar aí oferecendo, né, o nosso tempo ao Senhor. Amém? Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui, de acordo com o texto em Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao versículo de número 33. A segunda lição que nós aprendemos aqui neste texto é que nós, embora estejamos com Deus, caminhando com o Senhor, né, servindo ao Senhor, nós aprendemos que nós não somos super-homens, não somos pessoas infalíveis, né? E então nós precisamos entender
que nós vamos passar por momentos turbulentos, tanto na nossa vida material, como também na nossa vida espiritual. O barco aqui, ele representa a nossa vida. As ondas e o vento representam os problemas que vão surgir em nossas vidas e que nós precisamos ter maturidade para vencê-los, para encará-los, e nós não podemos, irmãos, de forma nenhuma achar que somos infalíveis, que somos melhores do que os outros. Aqui em João, capítulo de número 16, João, capítulo de número 16, e o versículo de número 36, nós vamos acompanhar a leitura em João, capítulo 16, versículo 33. Vamos ver também em Mateus, capítulo 6, e o versículo de número 34. Então vamos ver primeiro João, capítulo 16, versículo 33. Vamos acompanhar esta leitura. João, capítulo 16, versículo 33. Antes da leitura, Jesus ele deixou bem claro neste texto, né, que nós, mesmo sendo servos dele, mesmo servindo a ele, nós passaremos por lutas, passaremos por momentos difíceis, né? Vamos acompanhar aí a leitura do texto. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo isso, né? E nós vamos conferir Mateus 6,34. Antes da leitura, deixe-me só comentar aqui, né? Jesus dizendo que no mundo nós teremos aflições, né? Mas ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como se ele estivesse dizendo: se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Vamos ver Mateus 6,34. Por isso, não fique preocupado com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta a sua própria dificuldade. Olha só o que Jesus está dizendo, né? Cada dia, basta cada dia trazer a sua dificuldade. Ou seja, Jesus está dizendo que nós teríamos lutas, e essas lutas seriam lutas diárias, né? Não seria uma luta de vez em quando, uma aqui, outra ali, uma hoje, outra depois de amanhã, uma no mês, a outra daqui a 2, 3 ou 4, 5 meses. Não, Jesus está dizendo e ele está afirmando que nós teremos lutas diárias, não é? Portanto, nós precisamos compreender que servir ao Senhor é maravilhoso, né? É algo assim extraordinário, porém nós enfrentamos algumas dificuldades. Vamos ver em 2 Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo 8, do versículo 8 ao versículo de número 12, né? Nós vamos ver o relato do apóstolo Paulo falando sobre exatamente esses momentos de aflições, não é? Que o cristão enfrenta e que o apóstolo Paulo, enfrentou. Logo em seguida, depois da leitura desse texto, nós vamos ver ainda 2 Coríntios, capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 24 ao versículo de número 29. Então vamos acompanhar a leitura de 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 12. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Amém? Então o apóstolo Paulo, ele está nos dizendo, né, que ele está relatando as aflições, as lutas, as dificuldades, né, que o cristão
ele enfrenta ao longo da sua vida, né? Porque, como eu disse agora há pouco, servir ao Senhor é maravilhoso, porém, nós temos as dificuldades. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas almas, nós compramos uma briga. Esta briga com quem? Com o inimigo das nossas almas, ao qual nós estávamos servindo quando nós não conhecemos a Cristo. Andávamos mortos em nossos delitos de pecado. Então, quando aceitamos a Cristo, consequentemente, o inimigo ele se levanta e ele, com certeza, tenta a todo momento tragar as nossas vidas, né? O apóstolo Paulo vai nos dizer também, em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo de número 29, ele vai relatar algumas das aflições ou algum dos problemas que ele, apóstolo Paulo, enfrentou durante a sua vida aqui na terra, né? Então vamos acompanhar a leitura, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao versículo de número 29. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abraço. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, né, ele está relatando aí que ele sofreu naufrágios, ele passou fome, ele passou frio, ele teve dificuldades com relação a vestimentas, né? Então o apóstolo Paulo, ele apanhou, né, foi apedrejado, o quanto ele sofreu por amor a Cristo. Então isso nos mostra que servir a Jesus, não é? Temos as nossas dificuldades, porém nós temos uma promessa gloriosa que Jesus nos disse no livro de João, né, que ele está preparando a nossa morada e quando tudo estiver pronto, ele virá para nos levar para onde nós estejamos morando com ele. Amém? Em Apocalipse capítulo 21, a Bíblia diz que quando nós estivermos com Cristo, ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Em Efésios capítulo de número 6, do versículo 10 ao versículo de número 18, nós vamos ver mais uma vez o apóstolo Paulo nos dizendo, né, que nós precisamos nos revestir com as armaduras do Senhor, e Paulo diz que é para que nós possamos resistir os dias maus, né? Significa dizer que nós enfrentamos dias ruins e nós precisamos estar firmados com Cristo para que nós venhamos vencer esses momentos difíceis que a Bíblia nos diz que nós passaremos, né, durante a nossa curta vida aqui no planeta Terra. Então vamos ver Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo de número 18. Vamos ver o que o texto nos diz. Efésios quanto? Efésios 6, do versículo 10 ao versículo de número 18. Amém? Amém. Pode ler. No demais, irmãos seus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldade nos lugares celestiais.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Glória a Deus. Então, Paulo, né, ele termina aí, nós ouvimos aí o relato, Paulo pedindo oração, né? Segundo Paulo, e a Bíblia nos relata isso, Paulo foi preso, né, algumas vezes, ou muitas vezes, por amor do Evangelho, né? O grande problema, irmãos, de muitas pessoas não estarem hoje servindo o Senhor, é que apresentaram para ela um evangelho fácil, né? Um evangelho onde não se tinha mais luta. Vem para Jesus que todos os seus problemas acabaram, vem para Jesus que você vai ficar rico, vem para Jesus que a sua vida vai ser mar de rosas, né? Nós precisamos, irmãos, apresentar o verdadeiro evangelho, né? E o verdadeiro evangelho, para nós estarmos nele, nós precisamos compreender que não é fácil. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 7, lá nos versículos 13 e 14, você pode ler aí depois na sua casa, Jesus disse que nós precisamos, né, estar na porta apertada e no caminho fácil, no caminho difícil, porque o caminho fácil e a porta larga levam à perdição, levam para o inferno, enquanto que o caminho difícil e a porta apertada conduzem o homem para a salvação. Então nós compreendemos que o Evangelho, né, ele é, como disse, é maravilhoso servir ao Senhor, mas precisamos compreender que enfrentaremos algumas lutas durante a nossa vida, mas temos a esperança de um dia morarmos com Cristo e sermos felizes para sempre, não é, com Ele. Nós vamos ver aqui a terceira lição que nós aprendemos neste texto, irmãos, é que nós não somos super-homens, né? Nós não somos infalíveis. Vamos ver os discípulos do Senhor Jesus, quando eles viram Jesus, né, ali no meio daquela tempestade, a Bíblia diz que eles sentiram medo. E eles não apenas sentiram medo, eles ficaram apavorados, né? Quando eles viram aquela cena ali, Jesus andando sobre as águas, e eles estavam aflitos, porque naquele momento eles não sabiam que era o Messias, que era o Senhor que estava andando sobre as águas. Nós vamos ver um texto também em Mateus capítulo 8, versículos 25 e 26. Mateus 8, 25 e 26. Nós vamos ver mais uma passagem que nos mostra os discípulos do Senhor Jesus sentindo medo. E o que é interessante é que esta cena ela acontece exatamente dentro de um barco. Como disse anteriormente, o barco representa as nossas vidas. E durante as nossas vidas, nós certamente enfrentamos ou enfrentaremos, ou muitos estão enfrentando, algumas lutas, algumas dificuldades que até muitas vezes nos causam medo, não é? Nos causam até mesmo algumas dúvidas, mas o apóstolo Tiago diz, lá no capítulo 1, no versículo 6, Tiago fala que o homem que é cheio de dúvida, ele é como as ondas do mar, não é? Levado de um lado para o outro. E ele diz que pessoas assim nunca receberão nada do Senhor. Então, nós precisamos compreender que como nós não somos infalíveis, nós podemos ter medo. Nós
podemos muitas vezes, irmãos, nos sentir tristes, nos sentir muitas vezes fracos, muitas vezes quando oramos, quando vamos orar, e isso já aconteceu comigo, né? Às vezes você se ajoelha para orar, as palavras não vêm, né? Você se sente assim muito fraco, você está se sentindo às vezes angustiado, mas quando você se ajoelha para orar e você diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, e o Senhor vem com a sua graça, a sua misericórdia, e Ele nos renova. Lembro do apóstolo Paulo, que tinha um problema muito sério. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne, e um dia ele pediu, né, para o Senhor tirar, e o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, queridos, a graça do Senhor é o suficiente para nos ajudar a vencer os medos, para nos ajudar a vencer as dúvidas, para nos ajudar a vencer esses momentos que podemos enfrentar em nossas vidas. Vamos ver Mateus capítulo 8, versículos 25 e 26. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e as ondas, e tudo ficou calmo. Amém? Então, os discípulos aí estavam, né, dentro de um barco, aonde o Senhor Jesus estava com eles. O barco representa a nossa vida, esse barco, e eles estavam com medo, porque estavam enfrentando uma grande tempestade. E eles então, apavorados, chegaram com o Senhor Jesus e disse: Mestre, nós vamos morrer, mestre. E o Senhor se levanta, repreende, né, o mar, e tudo se fez calmo, não é? Então aí mostra, irmãos, que não é o fato de nós sermos servos do Senhor, de nós sermos cristãos, né? Até mesmo de nós termos alguém que tem um título, né? Lembram de Elias? Um profeta que venceu 850 profetas de Baal. Elias matou todos esses profetas sozinhos, mas de repente Elias, num momento de dificuldade, ele teve medo de uma mulher chamada Jezabel, ao ponto de dizer: Senhor, eu quero morrer. Senhor, mataram todos os profetas, só escapou só eu, Senhor, escapei. E o Senhor disse: não, Elias, ainda tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Então, queridos, eu quero dizer que nós não estamos só, você não está só, né? Existem homens e mulheres de Deus espalhados por esse mundo que estão clamando, que estão buscando a presença do Senhor, que estão procurando se fortalecer no Senhor, né? Então, nós precisamos compreender que nós não somos super-homens. Podemos sentir medo, sim. Podemos sentir tristeza, sim. Podemos até mesmo ter angústia na nossa alma. Podemos nos entristecer muitas vezes. Mas saibam disso. Jesus nos fez uma promessa. E essa promessa foi que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso está lá em Mateus capítulo 28. E no versículo 20, né, do versículo 18 ao versículo 20, quando Jesus disse: Eis aí que me foi dado toda a autoridade nos céus e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vos ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós aprendemos que nós não somos infalíveis. Irmão, sabe por que tem muita gente hoje fora, né, afastado do verdadeiro evangelho? É que essas pessoas olharam, irmãos, para homens que se mostravam infalíveis, homens que se mostravam, que estavam assim, dizendo ou mostrando que eles não erravam, que eles eram pessoas perfeitas, super-homens. E quando essas pessoas viram esses homens que tinham título eclesiástico de pastor, missionário, evangelista, quando essas pessoas viram esses homens caírem, falharem, errarem, essas pessoas então se desviaram, saíram da presença do Senhor. Por quê? Porque elas firmaram a fé em homens, ao invés de firmar a sua fé em Deus. Então nós precisamos firmar a nossa fé em Deus e termos a consciência de que só houve um
que foi, que é e que será infalível, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, vamos continuar aqui aprendendo essas lições importantes para as nossas vidas. E a quarta lição que nós aprendemos neste texto, e essa é muito importante, irmãos, é que, aleluia, nós não podemos ter dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas acerca de quem Jesus é para as nossas vidas. Quem Jesus é para a sua vida, para a minha vida, né? Jesus, ele deve ser o nosso maior tesouro, irmãos. Jesus deve ser a nossa maior riqueza, né? Jesus deve ser a nossa pérola, a pérola mais preciosa que alguém pode ter é Jesus, né? Então nós precisamos ter a certeza de quem Jesus é para nós, né? Em Mateus, capítulo de número 14, versículos 27 e 28, vejam bem, Jesus falou com eles, os discípulos, né? Quando Jesus estava ali no meio daquela tempestade, e eles todos apavorados, né? Dizendo é um fantasma, gritando de medo, Jesus disse, acalmem-se, sou eu, né? Então, Pedro, ele disse, se é o Senhor mesmo, olha só, se é o Senhor mesmo, deixe que eu vá ter com o Senhor. E Jesus então disse, venha. E Pedro, ele começou, né, a andar sobre as águas. Irmãos, só que tem um problema. Pedro, assim como os 12 discípulos, olha que coisa interessante, como os outros 11 que estavam no barco, eles, embora estavam andando com Jesus, estivessem sempre com Jesus, mas eles não foram capazes de reconhecer o Senhor. Eles não foram capazes de conhecer o Senhor, a voz do Senhor, e nem tampouco o Senhor, né, fisicamente, porque a Bíblia diz que eles viram e eles então julgaram ser um fantasma. Irmãos, isso é muito grave. Isso é muito grave, porque Jesus disse, as minhas ovelhas, lá em João capítulo 10, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. Nós precisamos conhecer de fato e de verdade o Senhor. Nós precisamos compreender quem é Jesus para as nossas vidas. E naquele momento, Pedro, muito embora ele tenha manifestado ali uma coragem tremenda, eu quero ir, se é o Senhor, deixa eu ir, né? Mas note que aqui teve uma dúvida, se é o Senhor. Pedro não tinha certeza que era o Senhor, porque se ele tivesse certeza que era Jesus, Pedro teria ido e Pedro não teria afundado. Pedro só afundou porque ele duvidou. Queridos, nós precisamos eliminar a dúvida das nossas vidas. E olhe, nós temos um inimigo que é especialista em lançar dúvidas em nossas vidas, né? Haja visto ali o exemplo de Jesus no deserto, quando Jesus estava se preparando para iniciar o seu ministério, o inimigo tentando lançar várias dúvidas, né, sobre o Senhor. Se tu és o Filho do Homem, né? Se tu és, né, mesmo o Filho do Homem, transforma essas pedras em pães, atira-te daqui para baixo, né? Então, o inimigo, ele é especialista em lançar dúvidas e nós precisamos combater esta dúvida exatamente com a nossa fé. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, por isso, nós precisamos ter a nossa fé fortalecida mais e mais no Senhor. Em João capítulo 14, nós vamos fazer essa leitura, João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos ver aqui algo interessante, né? Algo interessante, e vamos ver uma pessoa, um discípulo, fazendo uma pergunta para Jesus, né? E nós vamos ver que nesta pergunta, ele expressa exatamente aquilo que eu disse agora há pouco. Muitos andavam com Jesus, mas ainda não tinham certeza quem de fato ele era, né? Nós vamos ler dois textos, né? João capítulo 14, e vamos ler também Mateus capítulo de número 8, versículo de número
27. Olha só, nós vamos ver nesses textos nos mostrando que os apóstolos, os discípulos do Senhor, ainda não conheciam de fato e de verdade o Salvador. Muito embora estivessem com ele, né, ali durante 3 anos e meio, andaram com Jesus, mas muitos, né, ou alguns só foram realmente saber reconhecer o Senhor depois da ressurreição, que foi o caso, inclusive, de Tomé. Então vamos ver João capítulo 14 e logo em seguida Mateus 8, 27. 14 do 1 até? João 14, do 1 ao 6. Jesus disse: Não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conheçam o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Amém? Então olha só, Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho, não sabemos para onde o Senhor vai. E Jesus passou a vida inteira com eles dizendo, o ministério de Jesus o tempo todo, os 3 anos e meio, Jesus passou dizendo, o Filho do Homem vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar e ele vai estar à direita do Pai. Jesus passou o tempo inteiro ensinando a eles, mostrando quem Jesus era, né? Mostrando para onde ele ia e para onde eles iriam se permanecessem firmes, né? Na presença do Senhor. No entanto, Tomé faz esta pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, mostra-nos o caminho. Queridos, Jesus é o único caminho, né? No qual nós devemos prosseguir na nossa jornada rumo à eternidade. Vamos ver Mateus 8, 27. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, esse episódio está lá em Mateus 8, né? No episódio onde Jesus estava com eles no barco, e que o barco estava, né, sofrendo uma grande tempestade. Jesus repreendeu o mar e depois eles disseram: que homem é este? Né? Que homem é este que até o mar lhe obedece? Ou seja, eles ainda não conheciam Jesus. E para nós finalizarmos, nós vamos ver a 6ª e última lição que nós aprendemos neste texto. Amém? E a 6ª lição olha só, essa é muito interessante. O Senhor usa os momentos difíceis das nossas vidas para se revelar a nós. Irmãos, isso é lindo. Jesus usou aquele momento, aquela tempestade sobre o barco, né? Jesus se revelou aos discípulos nessas 2 tempestades, em Mateus 8 e em Mateus capítulo 14. Em João capítulo 11, nós não vamos ler, só vou apenas citar, João 11, Jesus ele se revela, né, àquele povo, a Marta, a Maria e a todos aqueles que estavam com ele, através da morte de Lázaro. Eles choraram durante 4 dias a morte de Lázaro, mas Jesus, quando ele recebe a notícia de que Lázaro estava morto, ou estava doente, melhor dizendo, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas é para que o Filho do Homem revele a sua natureza divina. E a Bíblia diz que Jesus passou então 3 dias, e ele chegou lá no 4º dia, quando Lázaro já estava morto. Tanto é que as 2 irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Queridos, não importa o problema que você está enfrentando, não importa a luta que você está passando, não importa a aflição que você está sofrendo, não importa
a angústia que está dentro do teu coração. Eu quero dizer para você, eu quero finalizar esta mensagem dizendo para você, não desista, continue a caminhada, não desista, não deixe o medo tomar conta de você, não deixe as lutas vencer você, não deixe o vento, a tempestade tirar a sua fé. Creia em Jesus. Creia que Ele está contigo em todos os momentos, em todas as dificuldades, porque Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que esta palavra possa estar falando ao teu coração. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta mensagem. Queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai, fala conosco a cada dia que nós lemos a Tua palavra, a cada dia, Senhor, que nós ministramos, Senhor, nas Tuas Escrituras, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, e que esta palavra, meu Deus, possa permanecer em nossos corações e que possamos, Senhor, com a Tua palavra, lutarmos e vencermos, Senhor, as dificuldades, as lutas, até mesmo as investidas do maligno contra as nossas vidas. E que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado, Senhor. E que um dia nós possamos ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos do meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Amém?